Então, nessa parte já falamos sobre a vacina, sobre os broncodilatadores essenciais para o conforto respiratório e, enfim, tá? A gente tem que dar aquele conforto, que ela é ela ajuda, né, assim, tira, né, o edema, tá, desses brônquios. Ela vai fazer com que a abertura ali dos brônquios seja melhor, tá, o ar, a passagem do ar. Então ela vai fazer, ela é um antialérgico também, então vai fazer com que a passagem do ar seja mais amena, tá? É isso aqui, gente. É isso aqui. Essa figura mostra tudo, né? Mostra, assim, o que eu gostaria de ter feito por ela, mas ninguém faz por ninguém. A pessoa tem que ter a consciência, o amor à sua própria saúde e a conscientização, não tem outra, tá? Você só para de fumar quando você tem a conscientização do mal que aquilo vai ocasionar para você, que ocasiona para os seus familiares quando são passivos, fuma ali junto com você, para os seus filhos. Cláudia, nasci com asma, tá? Eu nasci já com asma, porque minha mãe fumou a gravidez dela toda. Então, assim, eu fumei junto com ela 9 meses dentro do útero, né? E eu passei tudo isso com ela e hoje em dia eu tenho as minhas crises, tá? Eu tenho bastante. Eu já tinha estabilizado um pouco agora, nesse tempo que eu estou bastante tensa, né? Com o Covid, né? Trabalhando nesses locais. Então, assim, eu estou bastante tensa, então tá voltando muitas crises minhas asmáticas. E eu adquiri isso na gravidez da minha mãe. Então, assim, pense nos seus filhos, pense na sua gravidez, pense em todo mundo. Pense que você não quer parar numa cama de hospital com uma doença dessa, gente, porque quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ver o quanto é feio, tá? O quanto é triste você ver um paciente partir desse mundo com essa doença. Olha os brônquios com asma, gente, os brônquios normais. O brônquio com asma, ele fica bem estreitinho, né? Com um pouco de muco, que a asma tem um pouco de muco, o bronquite tem mais. A bronquite, né, tem mais. Então, assim, os brônquios ficam bem estreitados, com muco, tendo que ter as medicações. Aqui que entra broncodilatador, a cortisona também ajudando. Tá? Tanto a Atrovent como o Berotec, como a hidrocortisona, ajuda nesse sentido dos brônquios aí que estão estreitinhos, tá? Vai ajudar a desbloquear isso e tirar esse edema aí. Aqui tá falando com o tratamento com broncodilatadores, né? Salbutamol, fenoterol, que é o fenoterol, gente. Fenoterol é o Berotec, né? Nós temos também vários tipos de medicações que nós vamos estudar. Não fica muito pegado nesse slide aí não, tá? A oxigenoterapia, aí sim vocês veem como que acontece. Catéter nasal, tá? A nebulização. E como isso vai fazer efeito. Ele vai ali ajudar, porque como você não tem o ar suficiente para que você faça a sua troca gasosa, esse oxigênio ele vai entrar como um bônus a mais, tá, para esse paciente respirar. Essa aqui é a nossa hidrocortisona. Nós temos hidrocortisona de 100 e de 500. É maravilhosa para esse tipo de agravo. É um pó iofilizado, nós vamos diluir. Então, vem um pó aí dentro, nós diluímos esse pó, tá? Com água destilada, com soro fisiológico. Nós vamos fazer esse pó. Nós vamos fazer esse pó endovenoso, tá? No paciente ou intramuscular. Você pode observar nesse frasco que está bem pertinho de vocês, que está escrito lá embaixo, solução injetável. Pó iofilizado para solução injetável. Aí lá embaixo está o que? Intramuscular barra EV. Então, ó, IM barra IV. Então, é intramuscular barra intravenoso, tá? Então, observar geralmente, gente, vocês têm que observar sempre, né? Geralmente não, sempre. Qual a via da medicação que vocês estão aplicando
passar. Se tivesse escrito aí só IV, é só intravenoso. Se tivesse escrito IM, é só intramuscular. Nós não podemos trocar as vias. Então, observação total nos frascos de medicações. Aí está dizendo que pode ser tanto intramuscular quanto endovenoso. Então, observando isso, nós podemos fazer. A hidrocortisona, gente, ela é diluída para 20 ml, tá? Ou de soro fisiológico ou de água destilada, mas aqui vocês diluem com soro fisiológico, tá? Por conta das hemácias não suportarem a água destilada por muito tempo, porque muita quantidade de água destilada, as hemácias elas vão fazer moles, elas vão romper. Tá? O soro fisiológico ele já tem a salinidade parecida com o seu sangue. A água destilada não. A água destilada ela causa hemose. Ela simplesmente, vamos supor, ela rompe as hemácias, tá? É isso que acontece. Então, vamos ter, assim, quando for uma diluição. Então, essa de 500 aí, você dilui a 20%. De soro fisiológico, e a de 100 você pode diluir a 10 ml. Então, 520 ml de água destilada, de soro fisiológico, e a de 100 vocês podem diluir 10 ml de soro fisiológico, tá? Aqui nós vamos ver outro tipo de agravo, que é o edema agudo de pulmão. Ontem nós perdemos uma paciente lá no meu plantão com edema agudo de pulmão. Característico demais. A paciente entrou com uma dispneia há 3 dias atrás, com uma dispneia. Ela começou antes de ontem a tossir e nessa tosse começou a sair sangue. Aí o médico observem ela aumentar esse sangramento. Então, começamos com a de medicações. Ela em catéter rapidamente, né? O catéter foi contínuo, ela ficou um pouco desorientada. Ontem eu assumi o plantão. Quando eu fui no leito dela para fazer a higienização, ela estava totalmente dispneica. O filho perto falou: minha mãe tá com falta de ar. A gente, no Dia das Mães, perdeu uma mãe, ninguém merece, né? Minha mãe tá com falta de ar. Eu observei e vi que ela estava bastante dispneica. E ele me relatou uma coisa que me levou a correr com essa paciente. Olha que importante o paciente e você ter esse contato. Ela falou assim: enfermeira, a minha mãe tá tossindo com essa toalhinha aqui e tá começando a ter muito sangue na toalha. Quando ele me mostrou a toalha, gente, a toalha tava bem, né, com bastante sangue na toalha, e o cansaço, o peito dela arfava, tipo que fosse uma... já vocês ouviram falar em gaspe, né? O paciente gaspiano, ele fica puxando o ar dessa forma para dentro, tá? Como se fosse se afogando. Desse jeito, ela não estava gaspiando, ela estava arfando, puxando o ar com tanta força que o peito dela chegava a bater assim, ó. Eu corri no médico e falei assim, exatamente assim: o paciente está fazendo um edema de pulmão, um edema agudo de pulmão. É a observação, o paciente começa a espumar, a sangrar pela boca, tá? Arfar, e ele começa com a sudorese. Então, é característico e de defeito. Tiramos a paciente, está ali correndo, levamos para o trauma e houve a intubação e ela não resistiu, faleceu ontem lá com a gente, tá? Então, assim, é uma coisa muito feia. Então, gente, o que é o edema agudo de pulmão? É o acúmulo anormal de líquido nos tecidos dos pulmões. O paciente literalmente morre afogado no seu próprio pulmão, tá? O pulmão começa a acumular líquido e o nosso pulmão foi feito para ar, então ele se afoga nesse líquido. Como tem que ser feito? O paciente tem que ficar sentado com o catéter e, óbvio, o paciente vai estar sondado com a sonda vesical de demora, é passado o Lasix
né, que é a nossa furosemida, para que drene esse líquido do paciente, enquanto há outras medicações a se fazer. Então, está entre as mais frequentes emergências médicas e significa muitas vezes uma situação ameaçadora da vida quando ocorre abruptamente. Foi o caso daquela senhora ontem, tá? Foi abruptamente acontecido e levou ela ao óbito. Poderá ou não ter origem numa doença do coração, poderá ou não. Ela tinha sim um agravo do coração, tá? Ela entrou justamente por isso, pela falta de ar relacionada ao problema cardíaco que ela tinha. E logo em seguida, então em 3 dias, tá? Foi diagnosticado ontem e ontem mesmo ela foi ao óbito. Ó, gente, outra sigla, anotem aí. O EPA, edema pulmonar agudo. Você é um quadro de paciente. Dona Maria José, EPA, edema pulmonar agudo. Algumas doenças agudas ou crônicas ou de outras situações especiais. Então, há vários tipos de agravos que levam o paciente ao edema pulmonar agudo, tá? Então, assim, todo paciente que tem doença do coração, ele tem que ser cuidado para que não venha a ter o edema, tá? Cardiopatias são as principais. Cardiomiopatias, infarto agudo do miocárdio, ou valvulopatias, né? No caso, doenças nas válvulas cardíacas que determinam uma fraqueza no bombeamento do sangue pelo coração. Estão entre as principais causas o edema pulmonar agudo. Quando o coração não funciona bem, o sangue acumula-se nos pulmões, o que leva à falta de ar. Então, olha só, vai uma cadeia, né? O coração ele não tem força para bombear, tá? Ele fica fraco, ele fica bem fraco. Com isso, como ele não consegue expulsar o sangue para o corpo, há um acúmulo desse sangue e leva à falta de ar, porque o pulmão está repleto de sangue e com isso ele vai fazer um edema. Tá? Ele vai fazer um edema e esse edema vai produzir esse líquido que vai afogar literalmente o paciente nesse líquido. Infelizmente, a doença é grave e é bem complicado você reverter esse casinho, tá, gente? Bem complicadinho. Vamos dar uma paradinha aqui, porque eu paro às vezes porque eu preciso parar e eu paro às vezes porque meu celular fala agora é hora de parar e ele para sozinho. E a gente vai voltar falando sobre o restante dos agravos, tá, minha gente?